Saudações, torcedor do Vasco! Hoje vamos realizar uma nova análise sobre o clube. Este é o último vídeo desta quinta-feira, 3 de março, e vamos finalizar o dia com um tema que não é dos melhores. Infelizmente, tivemos um desempenho bastante insatisfatório ontem, um empate que pode ser considerado decepcionante para uma equipe que se mostrou bastante limitada. Acredito que a responsabilidade está nas mãos do treinador, que poderia ter tomado decisões diferentes. Hoje, uma opção interessante no mercado foi abordada, mas já foi para outro clube. Portanto, é importante que a diretoria fique atenta, pois ainda existem técnicos competentes disponíveis. Após a exibição de ontem, não sei por quanto tempo mais o atual comandante permanecerá na função, mas vamos em frente e discutir outros tópicos, incluindo novidades sobre contratações. O Vasco já selou a chegada de um reforço que deve fazer parte do elenco. Vamos fornecer mais detalhes sobre isso neste vídeo, e o jogador possui experiência na seleção brasileira e no Palmeiras, o que pode ser um grande diferencial. Ademais, temos muitas novidades sobre as categorias de base, que se destacou novamente com uma grande vitória. O trabalho realizado nas bases tem sido notável e fica a dúvida porque não havia nenhum atleta da base na equipe principal ontem. Vamos debater isso. Teremos um vídeo bastante dinâmico e recheado de conteúdo, e para não prolongar a introdução, dou as boas-vindas a todos que estão assistindo. Para quem está sintonizando agora, é um enorme prazer. Estou presente diariamente. Amanhã estarei de volta às 7 horas da manhã com informações fresquinhas. Então não deixem de retornar. Para quem ainda não me conhece, é uma satisfação me apresentar. Estarei aqui todos os dias e amanhã voltarei pontualmente às 7 horas. Portanto, se você estuda ou trabalha cedo e quer se manter informado sobre o Vasco durante o trajeto, não perca as atualizações matinais. Além disso, temos conteúdos à tarde e à noite, sempre trazendo muitas novidades e tudo sobre o clube. Estou contando com a sua colaboração, pois nossa meta é alcançar a marca significativa de 150 mil inscritos. A sua participação é essencial para que esse objetivo se torne realidade. Além disso, não esqueça de deixar seu like e o joinha, pois isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas na plataforma. O seu apoio é fundamental, então não se esqueça de clicar no botão de curtir que está logo aqui embaixo do vídeo, pois isso fará com que aumentemos o número de torcedores participando. Vamos lá, vascaíno! Sem muita enrolação, quero falar sobre o nosso Vasco da Gama, começando com algumas informações rápidas. A primeira delas se refere ao jogo entre Vasco e Flamengo. Hoje recebemos a informação de que o tenente-coronel do BOPE declarou que a partida em São Januário não irá acontecer. Gostaria de entender o fundamento por trás disso, pois é complicado aceitar que o Vasco é o único clube dentre os 20 da Série A que não pode jogar em seu próprio estádio. Não sei se isso envolve preconceito, mas é possível que sim, considerando que o Vasco é um clube da zona norte do Rio de Janeiro, de um subúrbio carioca, e está inserido em uma comunidade como a Barreira do Vasco. Temos muito orgulho disso. Mas talvez esse orgulho cause rejeição em algumas pessoas, resultando na proibição do Vasco de mandá-los seus jogos em casa. Independentemente disso, foi essa a declaração do tenente-coronel do BOPE. E diante dessa informação, especialmente em um clássico como Vasco e Flamengo, que vai além do contexto estadual e se torna um clássico nacional, o sentimento de orgulho é um aspecto significativo e há um certo preconceito em relação ao fato de que a equipe não consegue realizar suas partidas em seu próprio estádio. Em relação a isso, uma declaração de uma figura de autoridade foi divulgada. Levando em conta essa informação e considerando que se trata de um embate entre duas grandes equipes, a situação assume proporções nacionais. Esses clubes fazem com que o Brasil todo preste atenção, seja no norte, no sul, no sudeste, no Espírito Santo, em Manaus ou no Maranhão. Por essa razão, um grupo de empresários está sugerindo a possibilidade de levar esse grande clássico que atrai milhões de torcedores para um outro estado. Recebemos notícias de que uma oferta foi apresentada a um dos times para que a partida contra o rival aconteça em um estádio em São Luís, no Maranhão. O montante proposto é de R$ 1.900.000 a ser pago de forma integral.
Esse grupo de empresários se encarregaria integralmente da logística do evento, incluindo as passagens aéreas para a equipe, comissão técnica e presidente, além de garantir os traslados entre o Rio de Janeiro e São Luís. Haveria também transporte terrestre disponível para o presidente com motorista para os deslocamentos entre o aeroporto, o hotel e o estádio. A hospedagem seria em um hotel de alta categoria e a alimentação seria garantida para todos os membros da delegação durante a estadia na cidade. O ambiente seria totalmente dedicado ao clube, fazendo com que todos se sentissem em casa naquele local onde há uma grande quantidade de torcedores que é no Maranhão. Até o presente momento, essa proposta ainda não foi aceita. O adversário, ao atuar como visitante, não se opõe, já que receberia o mesmo valor de R$1.900.000 caso concordasse. Assim, até agora, a situação permanece incerta, colocando essa decisão nas mãos do clube, que pode decidir transferir o jogo do Rio de Janeiro para São Luís. Essa é uma alternativa a ser considerada, uma vez que na mesma data, no dia 20 de março, haverá um show de um artista popular no estádio Newton Santos. Agora, a responsabilidade está com o clube para decidir se fará a transferência do jogo do Rio de Janeiro para São Luís, e essa alternativa deve ser devidamente avaliada. No mesmo dia, tanto no dia 20 de março quanto no dia 21 de abril, quando a partida está marcada, o Newton Santos estará ocupado com um show, além de um outro evento em um estádio diferente. Portanto, se não for viável realizar a partida no Newton Santos Maracanã ou São Januário, seria pertinente considerar levar o jogo para o estádio do Volta Redonda? Com todo respeito ao time da casa, mas se as opções nos estádios mencionados não estiverem disponíveis, que seja em São Luís ou em outro lugar onde ao menos se possa arrecadar uma quantia financeira com o jogo. A situação é realmente tensa e as circunstâncias que o clube enfrenta são complicadas. Mudando de tema para a segunda parte, gostaria de relatar o que ocorreu nesta tarde. O Vasco conseguiu uma vitória impressionante sobre o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado final foi de 6-1, com 2 gols marcados por um jovem talento da base Cruz Maltina, que teve um desempenho notável na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando teve a chance de jogar no time principal sob a orientação técnica. Também foi muito elogiado. Além dele, o zagueiro que exerce a função de capitão do Vasco também fez 2 gols. Um atacante contribuiu com mais um gol, enquanto o outro teve a oportunidade de balançar as redes. O placar final ficou em 6-1 a favor do Vasco da Gama. Logo após foram compartilhadas as declarações de um destacado atacante da base Cruz Maltina, que falou sobre a goleada contra o Atlético Goianiense. Ele revelou sua alegria, agradecendo pela vitória pelos gols e pela expressiva vitória no campeonato. Destacou que a semana foi repleta de treinamentos rigorosos e que esse resultado no jogo foi consequência desse esforço. Também mencionou sua expectativa para a próxima partida, garantindo que a torcida pode esperar um jogo empolgante, cheio de gols, e enfatizou a determinação da equipe em buscar novas vitórias. Portanto, essas foram as impressões do atacante que com essa goleada elevou o Vasco a novos níveis. No jogo, seguimos adiante e analisamos a próxima partida. O que o torcedor pode esperar? Pode antecipar mais um confronto intenso, repleto de gols. É isso, vamos em frente, torcedor. Como foi possível perceber, as impressões sobre o desempenho foram marcantes. Com essa goleada, a equipe alcançou sua 3ª vitória consecutiva, superando o adversário com um expressivo placar de 6-1. Antes já havia vencido outra equipe por 5-0 em um torneio realizado no final de março e também triunfou sobre um grande rival na semana anterior pelo mesmo resultado de 5-0 em um campeonato nacional. Mesmo apresentando uma formação alternativa, o time conseguiu uma vitória impressionante. No torneio nacional, na partida da semana passada, a equipe titular se destacou, onde um dos jogadores balançou as redes 2 vezes e outro fez um gol no embate contra o rival. Em resumo, os atletas contabilizam em 2 jogos 3 gols para um e 2 para o outro, destacando-se como peças fundamentais dessa base que merece atenção. Ao examinarmos a escalação que entrou em campo hoje contra o adversário, é interessante refletir rapidamente sobre isso. É curioso que a equipe não utilize mais frequentemente suas revelações da base? Gostaria de compreender o motivo.
Por exemplo, se olharmos para o rival, o lateral direito, que na minha opinião é um dos melhores do país, é um produto da base do mesmo. Além dele, há muitos outros atletas que fazem parte do time principal, também oriundos da formação. No último sábado, assisti ao jogo contra uma equipe do Sul com alguns amigos que torcem para o adversário. O time começou o jogo com um atleta da base e, na segunda etapa, outros jogadores provenientes da base foram utilizados. Os jogadores que compõem o elenco principal e que entram em campo são, na sua maioria, formados na base. No jogo do último sábado, pude acompanhar porque estava com amigos que torcem pelo adversário. O time iniciou a partida com um atleta da base e, na segunda etapa, outros jogadores, todos oriundos da base, foram utilizados. Ou seja, 5 atletas, na verdade 4 que participaram do jogo, eram formados na base, o que é significativo. O rival, que talvez seja o clube mais rico do futebol sul-americano, faz um bom uso de suas categorias de base. Em contraste, a equipe enfrentou um adversário no dia anterior. O único jogador da base que entrou em campo foi um atleta que, com todo respeito, já não pode ser considerado uma criação do clube, pois já teve uma carreira consolidada fora. Atualmente, parece que o clube não está aproveitando o potencial de sua base. E eu não compreendo o motivo, pois não faltam talentos nas categorias de formação. Isso fica evidente nas próprias partidas dessas categorias. O time, por exemplo, venceu um adversário por 6-0, derrotou outro por 5-0 e também marcou 5 gols em um rival, totalizando 16 gols em 3 jogos. No entanto, na partida de ontem não vimos ninguém da base em campo. Vou verificar se havia alguém no banco, mas tenho quase certeza de que não. Infelizmente, não estou conseguindo acessar a informação no momento, mas vamos checar se não estou enganado. E realmente parece que não havia ninguém da base no banco. Apenas um jogador estava presente. Enquanto isso, observamos uma base forte e, com todo respeito ao elenco atual, é notável a diferença. O que um jogador deixa a desejar em comparação a outros da base é preocupante. O mesmo se aplica a outro jogador em relação aos atacantes do time. Assim, é realmente difícil entender essa situação. Em relação ao atleta que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que o jovem apresenta como limitações quando comparado a jogadores como Paulinho, Jair e TT? Quais são as lacunas que ele demonstra se comparado a Lloyd e aos atacantes do clube? É realmente desafiador entender, amigo vascaíno, o que um lateral direito brilhante como Paulinho pode ter a menos do que Paulo Henrique, que parece ter sido esquecido nas categorias de base. Isso realmente me incomoda. Atualmente, a base do clube se encontra bastante desvalorizada e negligenciada. Se há uma crítica que faço à diretoria, diz respeito à situação da base. Não tenho ressalvas sobre a gestão em si mesmo, que muitos questionem essa visão. Considero a administração razoável, sendo uma gestão coletiva e de contratações levando em conta o orçamento e tudo o que ocorreu no último ano. No que tange à administração do clube, não consigo criticar nesse aspecto, mas quanto à base, continuarei a cobrar, pois o trabalho de base no que se refere à utilização desses atletas no time principal é extremamente insatisfatório. É muito triste ver uma base forte sendo deixada de lado dessa maneira. E falando em base, o clube recentemente anunciou uma nova contratação para fortalecer sua estrutura. A direção tem buscado reforçar o grupo, embora ainda precise melhorar a utilização desses jovens no elenco profissional. A nova aquisição é um jogador cujo nome pode não ser comum, mas que se destaca bastante. Ele possui apenas 18 anos, nasceu em 26 de agosto de 2006 e completará 19 anos nesta temporada. Ele é um produto da base de outra equipe e se destacou como ponta direita. Por conta dessa performance foi emprestado a outro time na última temporada, mas não conseguiu manter o mesmo nível que apresentava na base. Trata-se de um jogador que teve destaque na seleção brasileira e possui um grande potencial. Ele sempre se destacou representando seu clube anterior e, em virtude disso, foi emprestado a outra equipe na última temporada. Contudo, não conseguiu sustentar o mesmo desempenho que demonstrava nas categorias de base. É um jogador que pertence à seleção brasileira realmente diferenciado e o clube, ao perceber essa oportunidade, decidiu contratá-lo recentemente. O acerto envolveu um atleta que possui uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de reais. Na verdade, não haverá uma compra direta, mas sim uma divisão de percentuais entre os clubes.
O clube ficará com 70% dos direitos do jogador, enquanto o clube de origem reterá os 30% restantes. Ele chega para ser um reforço significativo na base, representando uma promissora peça do futebol brasileiro, e agora vem para fortalecer a estrutura. Vamos continuar com o vídeo. É fundamental esclarecer que diversas pessoas têm levantado questões nos comentários a respeito da situação envolvendo a equipe e o jogador. O cenário permanece inalterado. A equipe já completou e enviou a documentação necessária para a extensão do contrato do atleta, que se prolonga até o final deste ano, na verdade até o término do ano seguinte. Trata-se de um contrato de curta duração, uma renovação temporária, mas até agora o jogador não se manifestou nem assinou essa extensão. A equipe continua à espera de uma resposta. O presidente está monitorando esse processo que estava sendo conduzido por outros setores dentro da organização e já solicitou um retorno da equipe do atleta. A prioridade é a renovação do contrato do jogador, uma vez que ele possui um vínculo curto válido apenas até o fim deste ano e já no meio da temporada poderá firmar um pré-contrato com outro clube. Dessa forma, para evitar que isso ocorra, a equipe está apressando a renovação. A proposta já foi apresentada e está nas mãos do atleta, mas a organização aguarda ansiosamente pela assinatura, esperando que isso ocorra em breve. Agora é momento de discutir a segunda parte e abordar o que aconteceu recentemente no Peru. O documento já está nas mãos do jogador, mas a organização realmente aguarda a assinatura e espera que isso aconteça o mais breve possível. Agora é hora de entrar em detalhes sobre a segunda parte deste tópico e falar sobre os eventos que ocorreram no dia anterior no Peru. Uma imagem do presidente e do diretor logo após o jogo contra o time oponente está sendo exibida. Segundo relatos, o presidente foi o primeiro a deixar as dependências do estádio. Ele saiu visivelmente incomodado e, para ser exato, não estava triste, mas bastante aborrecido com o resultado do jogo. Dirigiu-se imediatamente ao ônibus da comissão técnica e aparentemente ficou muito frustrado com a performance da equipe, a atitude do time e a atuação do treinador. É importante notar isso, já que se o presidente saiu insatisfeito com a conduta, ele precisa se preparar, pois essa situação pode se repetir no futuro. O treinador é quem ele mesmo contratou, é um profissional que raramente apresentará um desempenho superior. É difícil que ele consiga um resultado satisfatório, embora um desempenho mediano possa ser viável, mas não se deve esperar atuações muito ruins. É improvável que vejamos uma performance desastrosa da equipe sob sua direção, considerando que as goleadas do passado não devem se repetir. O que pode ser esperado dele são empates, jogando mal vitórias com desempenhos insatisfatórios e derrotas em placares apertados. É importante que o presidente se habitue a isso e, se ele não ficou contente com a atuação anterior, talvez não aprove as ideias do treinador que decidiu contratar. Diante disso, pode ser necessária uma mudança de rumo caso haja o desejo do presidente, especialmente após a insatisfação com a postura do time. O mercado deve ser monitorado e isso é essencial, pois as opções estão se esgotando. O que se quer dizer é que um treinador ficou livre após ser desligado do cargo anterior, representando uma boa alternativa. Na minha opinião, outro treinador que estava disponível e até foi procurado, acertou com um outro clube. É importante destacar que esse treinador já tem um novo acordo e seu trabalho é bastante valorizado, pois acreditasse que seja um técnico. Um ponto que gostaria de ressaltar é que Dorival Júnior, após deixar a seleção, se tornou uma opção viável. Em minha opinião, Renato Gaúcho, que também estava disponível, foi considerado pelo Vasco, porém decidiu se alinhar ao Fluminense. Acredito que Renato poderia ser um treinador excepcional para auxiliar o Vasco da Gama, especialmente neste período de transformações. Contudo, agora ele está com o Fluminense, o que implica que as alternativas para o Vasco se reduzem. A situação
se torna mais complexa, já que Pedrinho parece ter expressado descontentamento com a abordagem do técnico Fábio, Carille não se identificando com o estilo de jogo que a equipe tem apresentado sob sua liderança, a possibilidade de demissão de Fábio Carille aumenta e será necessário contratar um novo treinador. O desafio reside no fato de que as opções no mercado estão se tornando limitadas e mais uma já se uniu a outra equipe com a expectativa de que Dorival Júnior seja anunciado em breve. Não tenho dúvidas de que isso ocorrerá. Portanto, a situação é delicada e complicada, com muitos torcedores já manifestando o desejo pela saída do técnico Fábio Carille. Gostaria de saber sua opinião sobre isso nos comentários. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos e em breve retornarei com mais informações e atualizações para todos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar? Eike Batista, um dos empresários mais polêmicos e controversos do Brasil, voltou aos holofotes com uma movimentação surpreendente, uma proposta bilionária para adquirir o Vasco da Gama. Segundo fontes próximas às negociações, o ex-bilionário, que já figurou entre os homens mais ricos do mundo, estaria disposto a investir uma quantia astronômica para assumir o controle do clube carioca. A notícia pegou muitos de surpresa, reacendendo o debate sobre a influência de grandes investidores no futebol brasileiro. O nome de Eike Batista está diretamente ligado a momentos de ascensão e queda no mundo dos negócios, tornando essa possível compra ainda mais intrigante. Após o império desmoronar e enfrentar problemas com a justiça, o empresário tem buscado reerguer sua imagem e, ao que tudo indica, vê no futebol uma oportunidade de retorno triunfal. O Vasco, por sua vez, vive um período de altos e baixos e a chegada de um investidor com o perfil ousado de Eike pode representar uma nova era para o clube, ou um novo capítulo de incertezas. Fontes indicam que a proposta bilionária inclui não apenas a aquisição de uma participação majoritária no clube, mas também investimentos pesados em infraestrutura, modernização do elenco e até mesmo um projeto de internacionalização da marca Vasco. A ideia seria transformar o gigante da colina em uma potência dentro e fora do Brasil, seguindo modelos de sucesso já vistos na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, o passado turbulento de Eike levanta questionamentos sobre a real viabilidade do negócio e os riscos envolvidos. A possível compra, contudo, não está isenta de desafios. O Vasco já possui um modelo de gestão com investidores e qualquer mudança drástica exigiria negociações complexas e aprovação de diversas partes interessadas. Além disso, torcedores e conselheiros do clube se dividem entre o entusiasmo com a possibilidade de um grande aporte financeiro e a desconfiança sobre a estabilidade do projeto. A reputação de Eike no mercado, marcada por apostas ambiciosas e quedas vertiginosas, adiciona um componente de incerteza a essa movimentação. Caso o negócio se concretize, o futebol brasileiro pode testemunhar uma das reviravoltas mais inesperadas de sua história recente. Eike Batista, outrora símbolo de riqueza e decadência, pode encontrar no Vasco sua nova grande aposta, uma cartada que pode redefinir sua trajetória e a do próprio clube. Resta saber se o gigante da colina será impulsionado a um novo patamar ou se estará diante de um novo desafio de proporções colossais. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.